Deus te dará tudo em dobro de volta, porque a glória da segunda casa será maior que da primeira. Porque toda injustiça contra nossas vidas já caiu por terra em nome de Jesus. Eu não sei o que aconteceu com você, não sei o que perdeu, o que você perdeu, não sei o que fizeram com você, mas a palavra de hoje para a minha vida, para o teu coração, é que Deus vai restituir na tua vida, na minha vida, tudo em dobro. Eu já tomei posse, eu desejo tudo em dobro, dado por Deus, em nome de Jesus. Então você também decreta aí na tua vida, profetiza aí na tua casa, levanta a mão para o céu e abre esse portal espiritual do céu para a tua casa e diz para Deus que você quer a glória da segunda casa, que você quer a vitória dada por Deus, que você quer viver os sonhos de Deus, que você quer viver os projetos, os planos, que você quer tudo de Deus em dobro, em nome de Jesus. Porque não sou eu que estou te fazendo essa promessa, é a palavra, é Deus que está te fazendo essa promessa. E se você tomar posse dela, você vai receber. E se Deus quiser te abençoar, Ele não precisa nem da tua fé, não precisa nem da tua confiança. Ele vai lá e faz e pronto. Porque é o nome dele que vai ser glorificado na tua vitória, na tua família, na tua casa. Amém. Pai do Senhor Jesus, meus amores, bom dia. Mais uma live aí para a glória de Deus. Como foi o feriado? Eu desejo que vocês curtiram o feriado de vocês e que deu tudo certo na vida de vocês. Porque aqui na minha casa eu descansei, eu fiz faxina na minha casa, eu fiquei próximo, bem coladinha no meu filho em nome de Jesus. Então eu te desejo também que você descansou em nome de Jesus. Te desejo um primeiro dia depois da férias, uma segunda-feira abençoada, que Papai do Céu possa entrar na minha vida e na tua vida e restituindo em dobro tudo aquilo que o inimigo desviou da minha mão e da tua. Amém? Então você aí que vai chegando, deixa o seu tec-tec na telinha, compartilha essa live, avisa os seus amigos que eu estou ao vivo. Se quiser me dar uma estrelinha, eu te abençoo e te desejo o dobro que tu deseja para minha vida em nome de Jesus. Mas se não quiser me dar nada, eu te abençoo do mesmo jeito. Porque quando a gente abençoa os outros, é nós que recebe de Deus toda a bênção que nós desejar para o nosso irmão, para o próximo. Amém. E aí você já deixa aí seu tec-tec na telinha, deixa esse coraçãozinho vermelho para mim. Se quiser interagir aí na base de rolagem, no chat de bate-papo, em nome de Jesus, deixe sua mensagem, que depois eu vou amar te responder, tá bom? E assiste do início até o final, para a glória de Deus. Então você pega aí sua Bíblia, no livro de Jó, no capítulo 42, e vamos meditar e receber tudo em dobro que o inimigo nos tirou, em nome de Jesus. Amém. Jó, capítulo 42, de versículo 15. E em toda a terra não se achava mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Então Jó, capítulo 42, de versículo 15, 16 e 17. E aí você já deve conhecer a história de Jó. Que Jó era um homem íntegro, era um homem virtuoso, era um homem temente a Deus, um homem que tinha medo aos mistérios de Deus. Mas um dia, Satanás, cirandando pela terra, ele viu Jó sentado em uma árvore. Estou até procurando essa parte que o Senhor, que ele pediu para tocar em Jó, para eu ler também esse versículo para você. E aí ele viu Jó de longe e ficou a observar Jó.
E aí ele sentiu vontade de tocar em Jó, de fazer mal para Jó. Porque o meu inimigo e o teu inimigo, ele não pode ver a tua felicidade. Ele não pode ver tu feliz. Ele não pode ver tu bem. Porque logo ele quer se levantar contra a tua vida e te fazer o mal e estragar a tua felicidade. Então, se não é eu e você e Deus ter misericórdia de mim, de você, o inimigo, ele toca na minha vida e na tua vida, porque eu e você não vê, porque eu e você não enxerga. Mas a Jó, eu e você pode pegar o exemplo de Jó e colocar nas nossas vidas que Deus faz todas as coisas e que Deus não precisou de ninguém para abençoar Jó. Mas Deus abençoou Jó quando ele viu que Jó merecia, quando ele viu que Jó já tinha sofrido injustamente, sem merecer aquele sofrimento. E por mais, bem aqui no capítulo 3, se você ler, diz: Jó amaldiçoa o seu nascimento e lamenta a sua miséria. Depois disto, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse, o versículo 2 é tão pequenininho, não é o menor versículo da Bíblia, mas diz assim: e Jó falando disse. E o 3 diz: parece o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Pois é, olha só, às vezes eu e você tá passando por sofrimento onde eu e você não entende. E eu e você, a boca diz: nós não merece isso. Quantas vezes você abriu sua boca aí na sua casa e disse que você não merecia aquele sofrimento? Eu já fiz isso. É normal da nossa natureza. A gente está passando por luta, por guerra, por processo e a gente não entender porque a gente não fez nada para merecer aquilo. Porque quando a gente sabe que a gente está no erro, quando a gente sabe que a gente está no mal, a gente automaticamente aceita o sofrimento. Porque no passado eu fazia isso. Eu estava na prostituição, eu estava na mentira, eu estava no roubo, eu estava no engano, eu estava na manipulação, eu estava no mundo, no lodo, no pecado. Então, quando vinha a dificuldade para minha vida, automaticamente eu pensava na minha mente: tá acontecendo isso comigo porque eu fiz isso. Então, se eu quiser mudar essa situação, eu vou parar. Aí vinha a consciência pesada, a vontade de Deus entrar na minha vida e agir. Logo eu saía do pecado, logo eu deixava aquele erro de mão e nunca mais olhava para trás. Isso era o que Jó fazia. Jó pecava. Jó tinha erro? Tinha. Mas Jó era temente às coisas de Deus. Quando Deus incomodava ele parava. Então, quando você vê que você está no pecado, que você para, ali é porque você é temente a Deus. Porque você sabe que aquilo é errado. E é o Espírito Santo de Deus que faz esse trabalho de mostrar que o que tu faz é errado. E aí quando você é uma ovelha obediente, quando você é um filho da obediência e você quer a correção de Deus e você aceita a correção de Deus, você logo para de fazer o erro e não faz mais. Então era isso que eu fazia no passado. E logo Deus mudava a minha situação. Eu estava desempregada, logo ele abria o emprego. Mas também eu ia atrás. Mas também eu aceitava qualquer um. Emprego que valia R$100, eu pegava de 80. Emprego que valia 400, eu pegava de 200. Emprego que valia 1.000, eu pegava de 400. Então, que meio que eu aceitava qualquer coisa para suprir aquela minha necessidade. Então, de uma forma ou de outra, a gente age e Deus permite. E mesmo que a gente age no erro, Deus nos dá livramento. Porque ele vê que eu e você é inocente. E Jó fez também desse jeito. Jó, no sofrimento dele, nas perdas dele, que foi com permissão de Deus, porque Satanás, ele foi até Deus e Deus disse: e aí, Satanás, tu tá vindo de onde?
Aí ele estava lá na terra cirandando, vagabundando pela terra. E Deus disse: você viu meu servo Jó? Você viu meu servo Jó? Ele disse: vi. Estava ali sentado embaixo de uma árvore, tranquilo, despreocupado. Você viu como o meu servo Jó... Aí Deus disse para Satanás: você viu como o meu servo Jó é íntegro? Ele disse... Aí ele zombou de Deus. Ele zombou de Deus. Ele só é desse jeito porque o Senhor dá vida boa para ele. Porque o Senhor deu tudo para ele. Carro, esposa, filho, tudo, riqueza, bens. Deixa eu tocar nos bens dele. Para o Senhor ver como ele vem me pedir ajuda lá em minha porta. Ele querendo dizer que ele ia pedir ajuda a Satanás. Quantas vezes Deus te botou numa prova e ao invés de tu orar, ao invés de tu se consagrar, tu foi bater na porta do macumbeiro. Tu não suportou o processo. Tu não aguentou o processo. E aí, o fato de tu ter ido bater na porta do macumbeiro, o teu sofrimento se tornou em dobro. Aí tu não entendeu. Tu não entendeu. Mas por que tu não entendeu? Porque tu blasfemou contra Deus. Tu foi buscar ajuda a profeta de Baal. Tu foi buscar ajuda a Deus de Mamon. E Deus não está nessas coisas. E Deus também não se agrada disso. Então, Satanás achou que Jó ia fazer isso. Que tirando tudo dele, ele ia buscar ajuda a ele. Só que aqui na terra que eu e você vive hoje, é buscar ajuda a feiticeiro, é buscar ajuda a macumbaria, é buscar ajuda a magia negra, o voodoo, o candomblé. Mas, quando você anda nesse lugar, o Espírito te pede algo. O Espírito te pede sangue, pede para tu se prostituir, pede para tu fumar, pede para tu beber. E naquela aliança que tu tá fazendo lá no terreiro de macumba, bebendo uma cachaça que o demônio te pediu, e tu bebendo no teu corpo para ele incorporar no teu corpo, ali tu abriu uma porta enorme, tu escancarou a tua vida para Satanás entrar dentro do teu corpo e cirandar na tua vida e fazer o que ele quiser na tua família. Se tu fez isso e tu ainda não sofreu, é porque Deus ainda não veio cobrar das tuas mãos. Porque quando Deus se levanta para cobrar, quando Deus se levanta para tratar, meu amor, ele fecha todas as portas. Aí aqueles espíritos que tu aliançou, ele vai querer teu corpo de volta para beber. Ele vai querer teu corpo de volta para se prostituir. Ele vai querer teu corpo de volta para comer coisas. Ele vai querer teu corpo de volta para matar, se caso tu bebeu sangue. Porque até sangue a pessoa bebe incorporada com o demônio. Você entendeu? Até sangue a pessoa bebe. Olha, hoje que eu sou evangélica e que eu conheço essa verdade, e eu já era temente, agora eu fiquei mais ainda. Quando eu morava no interior com a minha mãe, que meu pai matava gado, criação, porco, essas coisas, meu pai tirava sangue, né? E eu lembro que meu pai levava o sangue dentro de uma bacia para minha mãe. E quando eu olhava aquele sangue dentro daquela bacia, eu ficava com nojo, com nojo. Eu ficava com muito nojo. Mas, quando a minha mãe cozinhava aquele sangue na água fervente, e aquele sangue ficava aquela tora de sangue, e aí eu botava um pouquinho de pimenta do reino, um pouquinho de tempero, um pouquinho de sal, eu comia achando bom. Enchia meu prato de arroz, misturava aquelas toronas de sangue cozido, e cozia com arroz branco. Ainda ia lá no canteiro da minha mãe, cortava cheiro verde, cebolinha, tomate, pimentão, que tudo isso a minha mãe plantava no interior. E eu comia feliz da vida. Mas hoje, nessa nova vida que eu tô hoje, que eu levei nome que eu só queria ser no passado sem eu ser, hoje é capaz de eu ter nojo de comer isso hoje.
Eu não sei se eu vou comer, porque eu gostava. Eu amava. Eu não sei se eu vou comer isso com essa mesma vontade que eu comia antes. Mas, no mistério que eu tô hoje, com esse negócio de sangue, que eu tô tendo nojo a sangue, Deus tá fazendo eu sentir nojo de sangue. É. Tá acontecendo um mistério que Deus tá fazendo eu sentir nojo de sangue. Mas eu também entendo que é Deus me incomodando para eu fazer um jejum de não comer coisa de sangue, que é para ele desfazer 4 casalzinhos, dois maridos, dois casal, marido e mulher, 2 mulheres e 2 homens, que foram cortar o pulso no terreiro de Macumba, deram sangue pro Satanás, que era para dar minha vida pro diabo, que era para vender minha alma pro diabo, para ganhar riqueza. Fizeram isso no meu nome. Mas eu entendo que Deus está me incomodando para eu não comer essas coisas de sangue, carne vermelha, essas, porque carne de porco eu não como mais. Depois que eu me tornei evangélica, eu senti nojo de carne de porco. Eu senti foi nojo. Deus botou eu para sentir nojo de carne de porco. Por que que Deus botou eu para sentir nojo de carne de porco? Porque me deram muitas comidas de carne de porco consagrada a demônio, porque eu gostava de comer. Eu comia no interior, eu comia por onde eu passava. Onde todo dia eu comprava aquele torresminho que vende no mercado, eu comprava 2, 3. Quando eu descia da minha casa para o trabalho, que eu não tomava café, eu comprava 2, 3 pacotinhos e levava para o meu trabalho. Aí eu botava 2 pacotes dentro da minha bolsa e 1 pacote no bolso do meu jaleco. E aí toda vez que eu sentia vontade de comer, eu ia lá, pegava um torresminho, botava na minha boca e comia. Era que eu fazia isso por 2 motivos. É porque eu só comia 2 horas da tarde, eu saía 7 horas da minha casa, eu sabia que eu só ia comer 2 horas da tarde. Às vezes eu não queria gastar dinheiro com café. Muitas vezes porque eu não tinha, porque eu tinha outras dívidas para pagar. Aí eu fazia isso. Comprava o torresminho de couro, levava. Aí eu ficava de 7 horas até 2 horas nesses 3 saquinhos de torresminho de couro. E aí eu também fazia porque eu sabia que se eu ficasse 3 horas sem comer, criava mau hálito na minha boca. E aí, como eu mexia, eu tinha pessoas para atender, era 10 clientes todo mês que eu agendava para eu atender, que era uma clínica que eu trabalhava. Então, todos os meses eu tinha 10 pacientes para atender. Todos os meses. Todos os meses eu tinha, hoje é cliente. Quando eu trabalhei, que eu era técnica de enfermagem, então quando eu trabalhei, era pacientes, mas hoje é clientes. Então eu tinha 10 clientes para atender todo dia. Aí eu dizia, menina, aí eu fazia a ficha, fazia as perguntas, para depois eu levar para fazer o exame. E aí eu sabia, e eu tinha um contato bem próximo da pessoa. Onde eu chegava, quando eu ia fazer o exame da pessoa, eu encostava meu rosto praticamente no rosto da pessoa. Eu tinha que ter contato com a pessoa para ajeitar a pessoa no mamógrafo, na máquina, não é? E aí, o que foi que aconteceu? Eu dizia, para eu não ter mau hálito para os meus clientes ver minha boca com mau hálito, porque esse mau hálito, ele não vem do meu dente, ele vem do meu estômago, porque vai criar um líquido, porque se eu não me engano é ácido, que faz tanto tempo que eu estudei sobre isso, está com mais de 8 anos que eu não estudo sobre isso. Então, o nosso organismo vai produzir um líquido ácido, que eu creio que é isso, e aí vai vir o mau hálito para nossa boca. Por isso que nós temos que comer em 3 horas, para não gerar esse mau hálito. E aí eu sabia disso, então eu dizia, para não gerar esse mau hálito, de vez em quando eu vou comer um torresminho, boto na boca e mastigo, no intervalo de um cliente para outro. E aí eu bebia água direto. Pronto. Era meu café da manhã. Era meu lanche. Até eu chegar 2 horas.
Então, eu comprava 3. Um era almoço, o outro era lanche e o outro era meu almoço. Porque como eu só almoçava 2 horas, então meio-dia eu comia esse pacotinho. Então você entendeu? Então, aí depois que eu li a Bíblia lá em Gadareno, o endemoniado de Gadareno, que se eu não me engano é Marcos ou Mateus, que diz que um homem tinha mais de 2 legiões de demônio. Que 2 mais legiões de demônio é mais de 2.000 demônios. É mais ou menos isso. E aí, ele não aguentava mais com tanto sofrimento. Onde ele pediu a Deus para tirar, para Jesus, para tirar aquela legião de demônio do corpo dele e jogar. O Senhor não pode tirar essa legião de demônio que está no meu corpo e jogar naquela manada de porco, não. Aí o Senhor diz, posso, eu posso. Se você quer, saia, legião de demônio. Deus perguntou, Jesus, quem está aí? Aí respondeu, legião. Pois eu te repreendo em nome de Jesus e entra dentro daqueles porcos. A legião de demônio que estava dentro do homem de Gadareno saiu dele e entrou aqueles mais de 2.000 porcos. Onde tinha um rio na frente, os porcos entrou em desespero, entrou dentro do lago e morreu todos afogados no desespero dos demônios. É por isso que eu bato na tecla da pombagira do desespero. É ela que mata pessoas. É ela que torna você assassino. É ela que torna você matador de aluguel. É a pombagira do desespero que torna muitos matadores de aluguel. É a pombagira do desespero que ceifa muita vida de pessoas, tanto matada, quanto suicídio, quanto assassinato. A pombagira do desespero, quando Deus permite ela entrar dentro do corpo, ou ela mesmo lhe mata, porque ela bota na sua cabeça para você tirar sua própria vida, ou ela manda você matar alguém. É assim. É a pombagira do desespero. Onde tem uma pessoa que me mandou essa legião de pombagira. Quem tá curiando minha câmera tá vendo um monte de terra aí na minha calçada. Mas aí foi a legião de pombagira que eu tirei de cima da minha cama de cimento, que eu paguei para fazer, e aí botaram essa legião de pombagira aí. Eu só não sei quem botou. Se foi o predeiro, que Deus ainda não me revelou, ou se foi a pessoa que Deus me mostrou, que tirou a cópia da minha porta, e quando o predeiro não estava, ela entrava aqui e botava esse demônio. Eu só sei é que vai pagar um preço alto com Deus. Porque, meu amor, se um demônio faz bagaceira, imagina uma legião. Você imagina? Então, que eu e você venha ter maturidade para a gente não resolver nosso problema no lugar errado, achando que tá fazendo grande coisa e não tá. E aí Satanás diz, aí Deus diz, pois toca, Satanás, no meu servo Jó, para tu ver como ele não vai te pedir ajuda, para tu ver como ele me ama, ele me serve em espírito e em verdade. Mas Deus sabia do caráter de Jó. No fundo, Deus sabia que Jó não ia pedir ajuda a Satanás. Mas Deus queria se apresentar para Jó. Deus queria que Jó visse ele. Porque Jó só ouvia falar em Deus. Então, Deus queria que Jó visse Deus numa visão, no redemoinho. Aí veio um redemoinho. Deus apareceu para Jó em forma de redemoinho. E Deus falou com Jó. Eu fiz isso, Jó? Foi eu que fiz isso, Jó? Foi. Foi eu que fiz isso, Jó? Foi. Foi eu que fiz isso? Foi. Pois é, pois eu também te tiro da prova hoje, Jó. Mas Satanás pediu para tocar em tudo que era Jó. E a primeira coisa que ele tocou foi nos filhos de Jó. Matou os filhos de Jó. Jó sofreu? Sofreu. Jó chorou? Chorou. Mas Jó, no sofrimento dele de enterrar os filhos,
não bateu na porta do macumbeiro para se vingar quem matou os filhos dele. Depois ele tocou na herança de Jó, nos bens de Jó, na vida financeira de Jó. Jó sofreu dificuldade? Sofreu. Jó chorou? Chorou. Jó precisou de dinheiro e não teve? Precisou e não teve. Mas Jó não foi pedir ajuda a Satanás. Ele se ajeitou com o que ele tinha, com o que tinha restado para ele. E aí o que tinha restado para Jó era a esposa e a saúde. Satanás foi lá e tocou na saúde de Jó. E aí Jó não pôde mais trabalhar nem fazer mais nada, doente. E aí só restou para Jó a mulher dele. Onde a mulher dele não suportou a dor, o sofrimento, foi lá e disse assim: amaldiçoa, homem, esse teu Deus e morre. Aí Jó disse assim: tu és louca, mulher. Deus me deu e tu quis. Deus me tomou e agora tu não quer Deus? Pois nu eu vi, do pó eu nasci, nu eu vim e nu eu voltarei. Mas eu não vou pedir ajuda ao inimigo de Deus, que era Satanás. E aí, sabe o que foi que aconteceu? Quando a esposa de Jó abandonou Jó, Jó ficou sozinho no campo, embaixo de um pezinho de pau. E só tinha, com caco de telha, coçando os ferimentos, as feridas, a lepra, a enfermidade dele. E aí ele orou, ele se ajoelhou, ele orou. Mas só que nesse processo de tirar os filhos, a riqueza, a saúde e a esposa, aí foi onde ele blasfemou o nascimento dele. Jó amaldiçoou o seu nascimento e lamenta a sua miséria. Jó amaldiçoou o seu nascimento. Jó não amaldiçoou Deus. Jó não blasfemou contra Deus. Jó amaldiçoou o seu nascimento. Ele não amaldiçoou Deus. Ele não blasfemou contra Deus. Ele amaldiçoou o seu nascimento. E aí, quando ele amaldiçoou o nascimento dele, aí ele foi orar para os amigos dele e os inimigos. Aí foi onde Deus se condoeu de Jó e tirou Jó da prova e restituiu em dobro tudo quando dantes Jó tinha. Deu mulheres mais formosas, onde ele botou o nome de cada uma. Tem aqui o nome delas. Se você ler o nome das filhas de Jó, é porque eu não sei qual é o capítulo. Eu não lembro, eu já li tudo isso aqui, mas eu não lembro o nome das filhas de Jó, que ele colocou o nome das filhas de Jó. Mas se eu achar aqui, eu lhe digo sem nenhum problema. Mas é bom que você lê esse capítulo todo de Jó. São 42 capítulos. Então é bom que você lê. E aí os inimigos de Jó, o capítulo 12 diz assim: Jó defende-se contra as acusações de seus amigos. Os próprios amigos de Jó falou que Jó estava sofrendo por conta do pecado. Ele está no pecado, por isso que ele sofre tanto. Ele está pecando, por isso que ele sofre tanto. Ele está fingindo, dizendo que tem Deus, que confia em Deus, mas ele está fingindo. Por isso que Deus está castigando ele. Os próprios amigos de Jó zombaram da prova de Jó, abandonaram Jó. Por isso que Jó foi orar para os amigos deles e os inimigos deles. E aí foi onde Deus mostrou para os amigos de Jó e os inimigos de Jó que Jó era um homem íntegro e que tudo aquilo que Jó passou foi só permissão de Deus para restituir o dobro. E eu não achei aqui. É porque eu estou procurando por título. Eu estou olhando o nome do título e estou procurando
onde fala da família, que Deus restituiu a família de Jó em dobro. Mas não fala aqui. Mas com certeza, dentro de algum capítulo desses, tem onde Deus fala, onde Jó botou o nome das filhas dele. E além dele ter botado o nome das filhas dele, ele ainda bota o significado de cada nome. Ele bota o nome das filhas dele e o significado, que foi cada significado do nome das filhas de Jó, é a vitória de Jó. Foi o processo que ele passou. Foi o processo que ele passou. Então, se você quiser ver o nome das filhas de Jó, que infelizmente não teve... E eu não tenho outro celular aqui. Porque se eu tivesse outro celular... então foram Elifaz, o Ternamita e Baldidá, o Suíta, não é não. Eu pensei que era, mas não é. Mas com certeza, se você ler o capítulo todo, você vai ver o nome das filhas de Jó. É porque minha Bíblia tá rasgada aqui, ó, mesmo no capítulo 42, ó. Pode ser o capítulo até 42. É porque minha Bíblia molhou eu trabalhando no meio da rua. E aí molhou minha Bíblia e rasgou. Amém? Então, eu profetizo o dobro na tua vida. Eu não sei o que você perdeu, não sei o que foi que te roubaram. Não sei se você teve culpa dessa injustiça, do roubo. Não importa. Mas se você tomar posse, Deus vai te restituir em dobro, porque eu profetizo. Assim como Deus restituiu tudo em dobro para Jó, assim como Deus deu 140 anos para Jó viver na terra e usufruir do bem que Deus deu, eu profetizo também na tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor vai te devolver tudo em dobro, que o Senhor vai restaurar tudo em dobro, que o Senhor vai restituir tudo em dobro na tua vida e na minha vida em nome de Jesus. Eu tomo posse dessa palavra, que assim seja para a glória de Deus, e que você também possa tomar posse dessa palavra de Deus restituir tudo em dobro na tua vida, e tu viver o melhor da terra, e tu contemplar o melhor da terra, e tu viver o melhor da terra, e tu e tua casa e tua família ser abençoados por Deus, e você dizer: eu e minha casa serviremos o Senhor, eu e minha família serviremos o Senhor em nome de Jesus. Amém, para a glória de Deus. Então, obrigada a você aí, você que esteve ao vivo, obrigada pela tua presença. Você que vai me assistir, assiste do início até o fim, porque você recebe nessa palavra profética. Eu profetizei aí que Deus vai te dar tudo em dobro. Então você recebe em nome de Jesus. Aqui é uma live profética. Aqui é uma live de profecia. É eu profetizando. Como profeta levantada por Deus, capacitada por Deus, ensinada por Deus, liberta por Deus. Eu quero ser profeta na tua vida. De eu profetizar vitória na tua família. De eu profetizar porta aberta na tua casa. De eu profetizar bênçãos materiais na tua vida. Profetizar que tu vai abrir tua empresa. Que tu vai deixar de ser empregado e vai ser patroa. Que tu vai deixar de ser empregado e vai ser patrão. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor vai te dar tudo em dobro para a glória de Deus. Que o Senhor vai entrar na tua escassez, na tua miséria, e os teus inimigos vai parar de zombar da tua situação, da tua vida, em nome de Jesus. E que você vai cantar o hino de vitória, e que vai dizer que só o Senhor é Deus, e que tu vai chegar do outro lado cantando louvores de glória, agradecendo pelas bênçãos, pela vitória, em nome de Jesus. Eu não sei o que você veio buscar aqui. Eu não sei o que você está precisando. Mas Deus sabe, e Deus vai agir no que você está precisando. Porque Deus sabe o que eu e você precisa mais.
Amém, em nome de Jesus. Então, te desejo um dia abençoado e que você possa voltar. Salva essa live aí, baixa ela e ouve ela de vez em quando na tua casa. Baixa ela na tua galeria. Por quê? Porque quando não tiver internet na sua casa, você pode botar ela sem internet e o mal cair por terra da tua casa. Porque quando falta internet aqui na minha casa, é minhas lives que eu baixo, que eu boto aqui dentro da minha casa, pro mal não entrar dentro da minha casa. Amém? E não entra nenhum demônio quando a minha live tá no meu celular dentro da minha casa. Não entra nenhum demônio. Quando eu tô assistindo outras coisas, até entra. Mas quando tá na minha live, não entra um demônio. Amém, em nome de Jesus? Não deveria entrar lá na igreja. Você diz, mas minha irmã, tu é evangélica. E Deus deixa entrar demônio na tua casa? Meu amor, não deveria entrar demônio dentro da igreja. Entra, Deus permite. Imagine na minha casa e na tua. Agora, eu e você tem que ter sabedoria para quando ele entrar, nós expulsar. Eu e você tem que ter autoridade, visão espiritual, maturidade, visão aberta para enxergar ele e nós tirar. Porque ele entra em forma de uma tinta de cabelo, de um batom. Ele entra numa roupa, num calçado, num prato de comida, num objeto, num automóvel, numa pessoa, numa visita, entendeu? Num parente, até num irmão de sangue, no próprio pai, na mãe, no filho. Ele entra, meu amor. Mas se eu e você tiver autoridade, nós expulsa ele. Nós diz para ele sair da nossa casa e ele sai. E tem demônios que precisam de autoridade para entrar. Tem demônios que entram com brecha. Tem demônios que precisam de autoridade para entrar. Ele é obediente à voz de Deus. Ele não entra naquela casa se você não deixar. Se você disser que não quer ele não entra. Mas você precisa saber. Você tem que ver ele. Você tem que saber que ele está no quintal, que ele está na calçada, que ele está na rua, que ele está no lugar onde você chega. Você tem que saber. Mas você tem que saber que você tem autoridade. Ó, tu fica aí. Tu tá no comércio, tu fica aí. E se Deus mandar tu repreender ele do comércio, tu usa a tua autoridade e repreende. Mas se Deus não repreende, não mandar tu repreender, é porque foi o dono que botou ele ali. Se tu entra numa loja e ele tá lá, tu tem que dizer para ele ficar lá, não vem atrás de tu não, mas tu tem que ver ele. E se ele entrou lá porque o dono não viu, e Deus te dá autoridade para tu expulsar ele, tu expulsa ele de lá, com a autoridade de Deus. Porque a nossa unção dada por Deus, os nossos dons dados por Deus é para usar para nós e para nossos irmãos inocentes, aqueles cegos espirituais e aqueles que Deus quer dar vitória, mesmo que esteja no pecado, mesmo que esteja no erro, mas eu e você não pode questionar. Eu e você não pode sentir inveja do cuidado de Deus com aquela pessoa. Eu e você não pode reclamar, porque Deus sabe a hora de agir. Na minha vida e na vida de todo mundo. Deus é com os bons e Deus é com os ruins. Nós tem que respeitar e pronto. Nós só tem que ter autoridade para não participar das mesas de Baal, das oferendas, dos pratinhos de comida, para nós não se misturar, para nós não se contaminar. Porque se nós se contaminar, nós não tem autoridade de expulsar demônio. Se nós se contaminar, nós não temos autoridade de dar vitória para outras pessoas através de nós. Deus não vai usar nós para outras pessoas. É um preço que nós pagamos alto, você tem que querer. Tu tem que querer, Deus não força nada. E aí, Deus restituiu em dobro para Jó, e Jó morreu 140 anos, farto de vida. E até a 7ª geração de Jó foi abençoada. Eu profetizo que Deus vai te restituir tudo que te roubaram injustamente, em dobro, e até a tua 7ª geração vai ser abençoado pelas vitórias que Deus vai te dar em nome de Jesus. Amém? Pai amado, Pai santo, Pai querido, te agradeço por essa live, por esse canal, pelo meu celular, pela minha internet.
Te agradeço pela minha família, pela escola do meu filho, pelo meu filho, pela nossa saúde, pelas nossas vestes, pelo pão de cada dia, pelo teu agir, pelos livramentos, pelas vitórias. Te agradeço, meu amado, porque até aqui o Senhor esteve conosco. E eu profetizo que o Senhor vai continuar em nome de Jesus. Que o Senhor perdoa nossos pecados, nossas falhas, pensamentos e palavra dita que desagradou teu Espírito Santo de Deus. Que o Senhor, em nome de Jesus, desfaz toda bruxaria, toda feitiçaria, toda macumbaria, toda magia negra, todo voodoo, todo candomblé, toda obra maligna das trevas contra a minha vida, contra a minha família, contra o teu povo, contra os meus seguidores. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu abençoo minha família até a 7ª geração em teu nome, em nome de Jesus. E eu abençoo também os meus seguidores até a 7ª geração deles em nome de Jesus. E que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida e na vida deles em nome de Jesus. E que toda galinha caipira, tudo que foi consagrado nessa galinha caipira contra a minha casa, contra a vida dos meus seguidores, eu repreendo em nome de Jesus. Que toda traição contra a minha vida, contra os meus seguidores, eu repreendo em nome de Jesus. Que toda prostituição mandada de propósito contra a minha vida, contra os meus seguidores, eu repreendo em nome de Jesus. E que o Senhor desfaz todo mal, oculto, escondido, no profundo. Porque lá em Jeremias capítulo 33, 3 diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisa grande e firmes que tu não sabes. Que o Senhor mostre as coisas grandes, as feitiçarias no oculto, as vitórias que está bloqueada no oculto pelo inimigo. Que o Senhor nos mostre o que é nosso, onde está e o que nós fazer para recuperar ou o que nós fazer para conquistar em nome de Jesus. Que o Senhor brinda nossos olhos, nossa cabeça, nosso coração. Que nós não venhamos a sentir inveja daqueles que estão conseguindo de maneira fácil, com sacrifício de Baal, com sacrifício de animal, derrubando o próximo. Que eu e você não venha sentir inveja, assim como Jó não sentiu inveja dos amigos dele, que ganhava as coisas servindo Deus de Baal. Que eu e você também, que o Senhor venha nos dar força, sabedoria, para que nós também não venha sentir inveja do crescimento dos nossos inimigos, do crescimento dos zombadores, do crescimento daqueles que não querem nada com Deus. Que nós não venhamos a sentir inveja dos crescimentos deles, das invejas deles, para que nós venhamos esperar a restituição de Deus, a restauração de Deus, a providência de Deus, e que nós venhamos contemplar as vitórias que Jó contemplou nas nossas vidas, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Se você não tomar posse, se você não acreditar, eu tomo posse por você, eu acredito por você, e Deus vai te dar. Em nome de Jesus, mesmo você não acreditando, eu acredito que Deus vai te dar tudo de dobro. Deus vai te tirar do banco da praça. Deus vai te tirar de mendigo. Não sei o que ele vai fazer, nem quem ele vai usar, mas ele vai te tirar do banco da praça. Ele vai te tirar da humilhação de parente. Ele vai te tirar da humilhação de marido que não foi ele que te deu. Ele vai te tirar da humilhação de patrão que não foi ele que te botou naquela empresa. E ele vai abrir porta nova, onde não tem parede, onde não tem porta, e vai te dar a grande vitória que ele decretou no teu nome, antes de tu vir na madre da tua mãe, antes dele te colocar na madre da tua mãe. Ele já te entregou uma visão, ele já te entregou uma vitória, ele já te entregou bênçãos, ele já te entregou unção, missão, mas que ele venha abrir a minha visão e a tua, para que nós venhamos aceitar a missão dele, para que nós venhamos contemplar o melhor dele, em nome de Jesus, viver o propósito dele, os sonhos dele, em nome de Jesus. Amém? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à nossa direita, mas nada será atingido, porque o Senhor já ordenou os anjos para nos guardar, para nos livrar de todo mal em nome de Jesus. E o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, como diz o Salmo 23, de versículo 1, de número 1, em nome de Jesus. Amém? Toma posse dessa palavra para a glória de Deus. Um beijo no teu coração. Me segue se sentir desejo no coração. Assiste essa live até o final. E onde essa live chegar, o Senhor vai dar vitória. Para onde a live chegar e para você. O Senhor vai agir, vai desfazer o mal. Aonde essa live chegar e vai te dar vida por você ter ajudado aquela pessoa através da rede social. Em nome de Jesus. Amém? Voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir. Para a glória de Deus.